Muito bem, boa noite. Estamos começando mais uma live, né, nesta noite de terça-feira, e nós vamos então trazer muitas informações mais uma vez a partir de agora. Então, começando nossa live, agora são
20 horas e 10 minutos. Agradecendo a todos já que estão conosco, acompanhando a nossa live por aqui. Nós estamos começando esse trabalho, realizamos na última semana já uma live falando aqui da região, situação do coronavírus, enfim, e vamos seguir falando sobre esse assunto, sobre outros temas relacionados à pandemia, vários assuntos que estaremos abordando, então, nas noites aí. Vamos, inicialmente, nas terças e quintas-feiras, vamos falar aí sobre esses diversos assuntos, e vamos sempre a partir das 20 horas, então, trazer a participação de convidados para falar um pouco sobre esse momento, esse período, enfim, que estamos vivendo, destacando diversos pontos, detalhando esta situação, esse quadro que estamos vivendo agora, agradecendo já a todos que estão conosco, que estão participando aqui da nossa live nesta noite, né, o pessoal amigo aí que está pelo nossa página, né, do Facebook, Almir Soares Notícias. Também vamos pedindo já que todos, quem está acompanhando, pode até nos falar como é que está o áudio, como está a imagem, enfim. Boa noite já a Rosângela Halblink, né, que está acompanhando, também a Cledina Aze, boa noite, obrigado por estarem conosco. Já podem, se possível, ir comentando por aqui, né, comentando como que estão recebendo o sinal, como está o áudio, como está a nossa imagem, enfim, porque é um trabalho que a gente está começando, então precisamos testar bem para que nós possamos levar da melhor qualidade até os nossos internautas que estão acompanhando por aqui sempre esse trabalho, esse novo projeto que estamos começando. Lembrando, então, que nós estamos fazendo este trabalho sempre, destacando essas ações voltadas aí ao coronavírus e também, como eu disse anteriormente, entre vários outros assuntos, né, que a gente vai abordar e sempre falando sobre estas questões com convidados de diversos pontos, diversos locais. E hoje vem de Portugal o nosso convidado, que nós vamos falar daqui a pouquinho com ele, para trazer aqui a sua participação e falar como é que está Portugal nesse momento. É o Andrei Inocêncio, nosso convidado lá de Portugal, que vai falar conosco daqui a pouquinho, então, e nós vamos, então, fazer esse bate-papo com ele, compartilhar, enfim, essas informações também para os brasileiros da situação de Portugal e falar um pouco também como é que estamos vivendo. Ele que é de Juí, mas trabalha lá em Portugal, então, e vai estar conosco daqui a pouquinho. Antes de trazer, então, o Andrei, de apresentar ele aqui, vamos falar um pouquinho como é que está a situação do coronavírus aqui no nosso estado. Nós estamos já com aqui, importante nós começar falando de coisas boas, de situações positivas. Então, no Rio Grande do Sul, que apresenta no momento 73,9% de pacientes recuperados, ou 5.012 pacientes recuperados já de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, com casos confirmados são 6.785, então, desse total de 6.785 confirmados, nós estamos com 5.012 recuperados, 73,9%. Infelizmente, nós tivemos 203 mortes no estado, são 203 óbitos, 259 municípios que estão neste mapa aí do coronavírus no Rio Grande do Sul no presente momento. Município aí de Lajeado tem o maior número, com 943 casos confirmados, 16 mortes. Porto Alegre tem 603 casos confirmados, 32 mortes. Depois Passo Fundo, então, com 30 óbitos, 480 casos confirmados, os maiores. Aqui, próxima região, chama atenção Três Passos, que tem 61 casos confirmados, Três Passos, que é a capital da região celeiro. Aqui nós temos próxima região, Santa Rosa tem 18 casos confirmados. Aqui em Ijuí, nós estamos aqui com o mapa marcando 10 casos confirmados em Ijuí, mas já a informação é que nós temos 12, né, de acordo com os dados da Prefeitura Municipal, que indica isso, então, com relação aí os números do coronavírus aqui em Ijuí. Bom, então, estamos recebendo já aí também mais gente participando. Rui Júnior diz que está ótimo, está tudo ótimo, né? Valeu, Rui Júnior, então obrigado. Elizabeth Martins, boa noite. É o Marcos Benites, lá de Três Passos, está muito bom o áudio e imagem, obrigado. O Chico Schreier também está assistindo. Então, todos aí que estão conosco, obrigado já, e podem ir falando, escrevendo, aliás, aqui para nós, que a gente vai comentando, então, pode mandar nos comentários aí como é que está a live que estamos realizando. Léo Juliane, São Martinho, confirmou 2 casos hoje à tarde. Valeu, obrigado, Léo Juliane, lá em Santo Augusto, né, também está nos acompanhando.
Três Passos atualizou hoje 70 casos e 44 curados, nos passa o Marcos Benites. Obrigado, Marcos, né, suas informações aqui da região, com relação a essa situação aí. É claro que esses números que a gente passa aí são da Secretaria Estadual de Saúde, o governo atualiza esses números e muitas vezes eles acabam chegando de uma forma que os números oficiais dos municípios que as prefeituras divulgam são mais rápidos, mais atualizados, aí, então acabam chegando de uma forma, digamos que um pouco atrasados os números do Estado, não atualizados de acordo com a realidade. É por isso que nos informam os colegas aqui, então, com relação a esta situação aqui, 70 casos em Três Passos, 44 curados. Está fazendo parte desse número de curados também que a gente detalhava há pouco. Bom, vamos apresentar o nosso convidado, então, André Inocêncio, que está em Portugal. Ele é de Juiz, está em Portugal e vai falar conosco aqui. O Chico Schredes, que está também, a Maria, o Luiz, estão curtindo com ele. Valeu, um abraço a toda a família aí, Chico. Obrigado por estarem nos acompanhando. Vamos apresentar, então, aqui o André Inocêncio, lá em Portugal, está conosco para falar um pouco sobre a situação por aí. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Tudo bem, André? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Então, é um prazer muito grande estar aqui, poder falar com vocês aí, o povo da minha terra, né, grande cidade de Juí, e poder falar um pouquinho como foi passar esse surto do coronavírus aqui em Portugal, né. Eu moro aqui na região de Braga, que hoje ainda continua sendo uma das regiões mais afetadas pelo coronavírus aqui em Portugal, região norte do país, mas as coisas aqui ainda a gente já está conseguindo ver um horizonte melhor, né. Uhum. Você mora em Braga, a população aí de Braga, qual é, André? Olha, não tenho muita certeza, mas a população de Braga é um pouco maior que a de Juí, não é muito grande, não. Sim. Muito bem. Bom, a situação aí em Portugal do coronavírus, aliás, Portugal é um país, pode-se dizer que é comparado a... um país comparado a um estado brasileiro, né? Exatamente. Comparação de território, chega a ser o tamanho, talvez até menor que o Rio Grande do Sul. Exato. Portugal que tem uma população também não muito grande, mas um número elevado de casos confirmados, em torno de 31 mil casos confirmados em Portugal até o presente momento, né? Sim, até o presente momento 31 mil confirmados, né? Como é que está sendo adotado por parte do governo em Portugal? De que forma que está sendo trabalhada essa situação? Como é que começou? Nos conta um pouco essa situação do coronavírus por aí, o que está sendo feito aí por parte do governo em Portugal? Sim, quando começou a aparecer alguns casos, né, a população já começou a se alarmar. Aqui foi alguma coisa que foi bem interessante isso. O povo começou a já estocar alimentos, a correr para os mercados, o povo, antes de sair um estado de emergência que proibiu, no caso, o direito de ir e vir, né, o povo já se resguardou. Né? Eu lembro que foi ali perto do dia 10 de março, eu lembro que eu estava na casa da minha sogra e ela falou, tipo, vamos pro mercado que o pessoal tá todo, tipo, correndo, tá acabando as coisas. Então, tipo, foi uma coisa que foi, assim, uma situação meio caótica no começo, porque ninguém tinha uma noção do que ia vir, não sabia quanto tempo a gente ia ficar fechado, quanto tempo ia ficar parado as coisas, então o povo se desesperou. Mas, no decorrer do surto, as coisas foram se acalmando porque a gente conseguiu segurar bem. Quando começou o estado de emergência aqui em Portugal, foi dia 18 de março, tinham confirmado 194 casos de coronavírus no país todo. Então, o governo já trancou fronteiras terrestres, aéreas, e decretou um estado de emergência, onde ninguém podia sair de casa, tinha constante policiamento nas ruas, você só podia ir para a rua para ir ao supermercado, ou ir à farmácia ou hospital. Os trabalhadores que precisavam ainda trabalhar naquela época ainda tinham uma identificação de que iriam trabalhar, né? Então foi tudo bem controlado, mas a população em si se conscientizou e se manteve em casa durante esse tempo. Então quer dizer que foi controlado pela população se manter em casa, mais ou menos dessa forma? Exatamente. Eu, no meu caso em específico, eu fiquei sem contato nenhum, só saindo de casa a ir ao mercado, que fica inclusive na frente da minha casa aqui. Foram 2 meses que eu fiquei em isolamento total.
Você é natural de Juiz, está aí morando em Portugal, Andrei? Sim, sou natural de Juí, né? Quando eu estava em Juí, eu fazia parte da etnia portuguesa. Ah, sim. Uhum. Dancei aí cerca de 5, 6 anos. E aí fomentei essa vontade de vir para cá e vim para cá morar aqui, viver aqui, buscando qualidade de vida melhor. Está há quanto tempo já morando em Portugal? Já faz 1 ano e meio que eu tô aqui. 1 ano e meio em Portugal. Uhum. E como é que surgiu essa oportunidade de você ir para lá, para Portugal? Olha, eu tava, como eu falei, né, eu sempre tive esse desejo, desde que eu comecei a entender um pouco da cultura portuguesa, dentro do Centro Cultural Português de Juí, e comecei a ter essa vontade, eu quero muito poder conhecer o país, mas nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. Então foi assim, eu posso dizer que foi um acaso. Eu simplesmente uma Uhum. amiga minha que vivia aqui, e que me falou, você tem o sonho de vir morar aqui, vem morar aqui comigo. Então eu juntei dinheiro e vim com como a gente fala no Brasil, né, com a cara e a coragem. Cheguei aqui, Uhum. arrumei trabalho, consegui me legalizar, foi um processo muito complicado, É. mas o país aqui é muito bom, inclusive, né, a qualidade de vida que a gente tem aqui é outra coisa. Qual, Comparado qual ao qual a tua profissão? O que você faz? O que está aqui, trabalhando aí em Portugal? agora no momento do desempregado, né, devido ao Uhum. coronavírus, trabalhava no setor comercial, representação de produtos, e fiquei desempregado. Anteriormente trabalhava na parte de construção civil, também trabalhei em obras aqui, que Sim. aqui é um setor que paga muito bem, né? Então, quer dizer que o mercado de trabalho é bom em Portugal. Sim, o mercado de trabalho é muito bom aqui. Uhum. Bom, vamos aí cumprimentando os amigos que estão nos acompanhando e eu sempre lembrando, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, meu Facebook, Almir Soares Notícias, pelo Facebook, nosso perfil aí também, podem ir compartilhando nessa live para que mais pessoas podem também assistir e agradecendo também quem mais está conosco aqui, o Rui Júnior, Itamar Inocêncio, também quem mais aqui, Bete Romero, Márcia Rocha está assistindo, excelente entrevista, obrigado Márcia Rocha. Também quem mais aqui, Beth Romero, já falei. Sandy Kathleen do Weissen, muita gente está conosco por aqui. Pode até comentar, as pessoas que estão conosco aqui podem comentar se está bom o áudio, se está boa a imagem. Vamos compartilhando para que mais pessoas possam assistir nessa essa nossa entrevista, nosso bate-papo com o Andrei Inocêncio, que está lá em Portugal nesse momento, então está conversando aqui conosco. Bom, Andrei, você disse que fazia parte da etnia portuguesa aqui em Juí, né? Sim, Você dançava, o que eu tu fazia? dançava, fazia Dançava parte na do etnia grupo folclórico portuguesa? aí, sim, dançava Uhum. aí, e vim aqui para Portugal, e, inclusive algo que me abriu as portas aqui foi realmente essa parte da dança, né, eu sempre gostei muito, cheguei aqui em Portugal e comecei a dançar em grupos daqui, dancei na Casa do Ninho de Lisboa, hoje em dia faço parte do rancho folclórico que faz 3 meses que eu entrei, mas é um rancho aqui de Braga também. E agora Uhum. também está com as atividades paradas devido ao coronavírus, tudo parou. Pretendemos voltar em setembro, né? Mas também está complicado, a gente não sabe como é que faz isso, porque aqui em Braga tem a situação de que alguns dias a gente fica sem novas contaminações, aí surgem mais, aí para. Então estamos numa fase que a gente não tem dados concretos de como vai ser a partir de agora esse desconfinamento que a gente está vivendo, né? Sim. Quer dizer, continua, na verdade, aguardando uma definição Sim, do governo, é isso? a gente não está no Uhum. estado de emergência, passamos no estado de calamidade, que é algo similar, continuamos com algumas restrições, porém há um certo desconfinamento, tipo, agora a gente pode sair para alguns lugares, mas tomando as medidas preventivas, distanciamento social, de máscaras, os estabelecimentos comerciais com um número restrito de clientes dentro, também bares, restaurantes com distanciamento social entre as mesas, número de pessoas por restaurante, se eu não me engano, são 8 pessoas que podem estar numa mesa, num bar ou restaurante, né? Então, nós estamos num momento que tem esse desconfinamento, mas ainda não podemos voltar ao normal nessas atividades, né? Claro, tá certo.
Você falou em termos aí de trabalho, você trabalha como representante comercial, é isso em Sim, Portugal? meu último trabalho foi representante comercial de plano de Uhum. saúde, né? Que produto você trabalhava? Qual área? Planos de saúde, Produtos de saúde. planos Uhum. de saúde. Planos de saúde. Ah, tá. Isso. Venda de planos de saúde. Representante de planos de saúde. Era o trabalho que você realizava com empresas ou pessoal? Como é que funcionava? Era ambos, né? Empresa Ah, e sim. pessoal, né? Então, Uhum. quando eu trabalhei cerca de um mês e meio com isso, e aí, tanto que quando foi bem na época que começou o surto do coronavírus aqui em Portugal, e então as empresas não sabiam como proceder, e aí, tanto que eu tive até um desentendimento com o meu chefe, que eu falei que eu ia fazer trabalho, fazer home office, ele achou que não era necessário ainda, então eu pedi demissão, e cerca de um dia depois a empresa, no geral, mandou fazer home office, né? Foi uma coisa que, porque foi uma coisa muito confusa aqui em Portugal, realmente as pessoas não sabiam o que fazer, os casos estavam aumentando, então as empresas não sabiam se mandavam o funcionário para casa, deixavam trabalhando, e foi uma coisa bem complicada, mas depois acabou que ficamos aí um grande confinamento aqui, né? Sim. Bom, você lembra como que surgiram os primeiros casos aí? Como é que foi, quando começou a pandemia aí do coronavírus, essa entrada aí em Portugal, como é que foi? Você tem lembrança de como aconteceu aí, André? Olha, a lembrança dos primeiros casos realmente não tenho, porque a gente falava muito da China, da Uhum. Espanha, aqui, nosso vizinho, que eu moro aqui praticamente do lado da Espanha, se for pensar na visão do Brasil, é aqui do lado da Espanha, né? São cerca de Exato. 200 quilômetros, Minas, talvez. Então, a gente via a situação na Espanha e pensava, olha, a gente tem que se cuidar que daqui a pouco chega aqui. Então, foi algo meio que repentino, foi como eu falei, já cerca do 10 de março, por ali, que o povo realmente tomou consciência de que o vírus estava entrando em Portugal e que era que era iminente, no caso, a necessidade de uma quarentena, né? De um isolamento social, um estado de emergência, onde as pessoas tivessem de ficar em casa, Aham. no confinamento. Tá certo. Bom, agora, como é que está o clima em Portugal aí nesse momento? Agora então, começo de verão, né? A gente está agora finalzinho da primavera já. Final da primavera não, metade da primavera, mas o calor está insuportável hoje. Inclusive, eu saí na rua, era 9 horas da noite, estava um calor que era quase impossível respirar, porque o ar estava muito, muito seco, muito pesado. Então, é esse clima agora, daqui é esse, é o calor, né? E o ar seco, que inclusive, pelas pesquisas que se tem, no caso, é favorável à não proliferação do vírus, né? No caso, o Uhum. calor acaba matando o vírus. Sim. Bom, tem o fuso horário do Brasil com Portugal aí também, né? Sim, São, são... aqui já são meia-noite e 38. Ah, é, meia-noite e 38. Pois é, temos esse fuso horário, essa diferença de hora aí. Você disse, tá muito calor. Você que até, inclusive, há pouco, antes de falar conosco, que estavam reunidos com seus amigos, realizam confraternizações, vocês fazem tipo Sim, festa então, entre amigos? Como é que é agora nesse período? foi como eu falei, o distanciamento social, né, é, é, é uma lei, no caso, ainda continua policiamento, por exemplo, bares e restaurantes tem um certo número X de pessoas, 8 pessoas por mesa, e é aquilo, se acaso há mais pessoas perto dali, já tem a polícia mesmo, nem os donos do bar, são a polícia mesmo da cidade, chega e fala que deve se distanciar, o uso de máscara. Então, todas as medidas preventivas têm que ser tomadas, independente do lugar que você está. Uhum, tá certo. Bom, aguardando uma definição mais clara, digamos assim, né, André? Exatamente. Na verdade, o que a gente está esperando aqui é exatamente conseguir uma estabilidade de não ter novos casos confirmados, né? Aqui em Braga, passamos, acho que o máximo, se não me engano, foram 5 a 6 dias que não tivemos casos nenhum confirmados. Depois teve uma subida, teve um novo pico de casos, cerca de 50 casos em 24 horas. Aí depois baixou de novo, tivemos mais 2 dias sem, e agora não consigo novas informações sobre como está a situação atual de casos confirmados nas últimas 24 horas.
Como é que está a situação aí com relação às escolas também? As escolas estão funcionando? Como é que está nesse momento aí também em Portugal? Então, as escolas, até o momento, até o ponto que eu sei, são os alunos do 11º ano, 12º ano, que equivalem ao segundo e terceiro ano do ensino médio no Brasil. Eles estão tendo aulas presenciais para prestar os exames, que é como se fosse nosso vestibular. Então, eles estão tendo aulas presenciais, e as creches também agora voltaram, né? Pro caso dos pais precisarem trabalhar, então as creches também retomaram as atividades, mas do restante, continua tudo tendo aula online. O governo até fez uma TV especial, tem um programa de TV que ensina as crianças em casa. Então tem um horário programado onde as crianças podem assistir ali, elas vão ter a aula dada pelo governo em casa. O que vocês realizam aí nesse período aí como você disse, temperatura muito agradável, calor, enfim, qual é o lazer que é desenvolvido aí mais popular em Portugal aí no momento? Olha, no momento o que mais tem é o pessoal fazendo caminhada e exercício ao ar livre. Ah, sim. Tem Que pontos é o que se pode. Se pode fazer, né? No caso, concentração em bares e restaurantes também tem bastante. Inclusive, eu tive a passar no centro da cidade e realmente as pessoas têm ido bastante a esses lugares. Porque nós ficamos, né, praticamente 2 meses trancados, então acho que o povo tá bem afoito para sair de casa. E a fiscalização por aí nesses locais, de que forma que se trabalham também Sim, a fiscalização momento? É total com os profissionais da polícia, né? Então a polícia da cidade, a Guarda Civil está sempre fiscalizando questão de distanciamento entre mesas, uso de máscara, quantidade de pessoas nos lugares, então sempre tem um constante fluxo de policiamento nas ruas, monitorando toda essa questão. Assim como também foi no começo da quarentena, onde tinha também um constante fluxo de monitoramento policial, questão de sair de casa, né? Tinha um certo controle. Sim. Bom, você mora aí na cidade de Braga, como você disse, né? Quais as principais, qual a distância aí de Braga até a capital Lisboa? De Braga à capital Lisboa, 300 e poucos quilômetros. Sim, você conhece a capital? Já esteve na capital? Quando eu vim para Portugal, eu morei na capital. Eu morei cerca de 9 meses em Lisboa. Então, na capital é onde tem a maior concentração hoje de novos casos, né? Porque lá como aqui para Portugal, é um lugar muito grande. Então, é normal que ainda tenha essa dificuldade no controle, né? Da propagação da pandemia. Sim. Bom, aí, como você disse, agora é o final, né? Na verdade, nós estamos no período inverno, que aqui nós estamos começando aqui o período de frio, o período de inverno, e aí o calor, né? Enfim. Então, quer dizer, pode-se considerar, como é que as autoridades aí consideram este momento? Pode-se dizer que passou o maior pico do coronavírus aí em Portugal também, Andrei? Olha, as autoridades falam que não se é descartado uma possibilidade de um novo pico, né? Na verdade, é esperado um novo pico, porque com a questão do calor, né? As pessoas têm e a mudança do horário também, as pessoas têm tendência a ir a praias fluviais, a bares, restaurantes, então estamos em um momento de observação. Essas semanas são cruciais para saber o que vai acontecer nas próximas semanas aqui em Portugal, né? Tem um monte de restrições a praias, por exemplo. As praias foram reabertas essa semana passada, então tem restrições em distanciamento entre as pessoas, ao número de pessoas, então está sempre sendo controlado isso para que se evite, né, a propagação do vírus novamente aqui no país. Sim, tá certo. Bom, as pessoas comentando aqui, vontade de sair, a Márcia Rocha coloca vontade de sair é grande, mas em primeiro lugar precisamos estar em segurança devido ao vírus. É isso aí. Com certeza é por aí, né, Andrei? Tem que tomar cuidado e primeiro prevenir a saúde, né? É isso aí também, que com certeza, sobretudo, segurança, diz aqui Beth Romero.
esses cuidados que devem ser tomados. Agora, nestas medidas adotadas aí, a utilização da máscara segue por aí? Ou houve essa Sim, obrigatoriedade também? tem obrigatoriedade, sim. Aham. A máscara, o álcool gel, tudo que acontece por aqui também. Isso é obrigatório. Eu, quando saio de casa, por exemplo, eu saí da porta da minha casa, visto a máscara para descer as escadas, sempre levo álcool gel na mochila, para qualquer coisa. Sim. Nos E as mercados, pessoas, para isso, sentar. nos estabelecimentos comerciais, tem sido observado, as pessoas têm cumprido essas Sim. recomendações, hein? Uhum. Sim, sempre uso de máscara e que tem um número X, então sempre tem alguém na porta do estabelecimento que vai controlar o fluxo de pessoas que vai entrar e vai sair. Tá certo, claro. É, Sempre é importante ser observado esses pontos, né? ali no pico da pandemia, ali, nos mercados, por exemplo, era, se eu não me engano, no mercado aqui na frente de casa, é um supermercado, eram permitido 20 pessoas dentro do mercado, ali dos funcionários. Temos da economia, teve muitos problemas aí também com relação a essa situação Sim. toda? Então, aqui a economia do país também teve uma queda muito grande, né? Porque teve que serem fechadas, entrar em layoff várias fábricas, os restaurantes tiveram que fechar, que restaurantes, a economia do país aqui funciona muito à base do turismo, né? Que é turismo histórico, restaurantes, então isso tudo teve que fechar. Então acho que aí teve uma queda muito grande da economia do país por causa dessa área, porque a base da economia do país é o turismo, né? Uhum. Agora, como é que você observa também aí? Claro que você tem acompanhado também com certeza, o dia a dia aqui no Brasil, né? Sim. Como é que você vê como é que dá para comparar também a situação em termos políticos, né? Se considerar o que acontece em Portugal nesse momento e também aqui no Brasil, André. Olha, o que eu vejo aí no Brasil é que a gente comenta, inclusive, com brasileiros que estão aqui, com portugueses que estão aqui, que a situação do Brasil está complicada, né? Com essa crise política que a gente está tendo aí, é tudo muito incerto. O contrário que a gente teve aqui em Portugal é que o governo, no caso, ele sempre foi, a maior parte dos governantes foram sempre a favor do confinamento, do bem-estar da população. Né? Eu acho que isso foi no geral na Europa aqui, porque eles viram que a situação estava ficando complicada com as mortes da Itália, na Espanha, que é aqui do lado. Então, o governo ele teve que se conscientizar muito mais rápido, porque viu os efeitos do vírus muito mais rápido no país, né? Então, quando aconteciam as votações, porque os estados de emergência eram de 15 dias, então quando haviam as votações no parlamento para se prorrogar os estados de emergências, era cerca de 70% dos partidos votando a favor do confinamento, a favor do estado de emergência. Somente alguns partidos da extrema-direita, iniciativa liberal, que eram contra, mas, porém, sempre foi mantido isso, né? Inclusive, o próprio presidente do país aqui sempre foi a favor dessa parte do confinamento, do cuidado com a população, né? Porque a gente sabe que se não há povo, não há economia, né? Se não há quem trabalhar, não há como girar a economia de um país. Então, se as pessoas começarem a morrer, se torna algo impossível, né? Pois é. Muito bem. Bom, Andrei, agora há muitos brasileiros morando nessa região aí que você vive aí em Portugal? Sim, muitos. É? Então, aqui em Braga, a gente tem um ditado que aqui Braga é o Brasil, né? Ah, Porque é? tem muito brasileiro aqui, temos uma comunidade brasileira muito grande. Acho que Braga está em comparação já com Porto e Lisboa em questão de imigrantes brasileiros na cidade. Uhum. Então, aqui é muito legal. Por exemplo, eu sou casado com um rapaz que é brasileiro, conheci aqui em Portugal. Então, Ah, tem a sim. família dele que mora aqui, tem os amigos, são todos brasileiros. Conheci muita gente do Rio Grande do Sul aqui também. Uhum. Muito bom. Bom, tem aqui o Abílio Costa também está também conosco. A Elma Milani se pergunta se tem muita lavação de roupa entre os políticos por aí também, Andrei.
Ah, isso sempre tem, né? Acho que é uma coisa Sempre normal tem. da política, é a lavação de roupa suja. É, pois é. Bom, você foi para Portugal, você disse, cerca de 2 anos, é isso? É, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como é que surgiu, como é que foi o início lá, quando surgiu essa oportunidade de você ir morar em Portugal? Então, foi algo meio repentino, né? Foi como eu falei, eu simplesmente, tipo, fui convidado pela minha amiga e arrumei as condições e vim. Ah, Uhum, o que nós brasileiros que moramos aqui em Portugal temos o costume de falar que o primeiro ano é o ano mais complicado, né? Porque a gente tem aquela coisa de uhum. documentação, de conseguir se firmar no país, porque é um choque cultural muito grande. Porque Sim, mesmo eu que convivia aí com a cultura portuguesa, do Centro Cultural Português de Juí, quando eu cheguei aqui eu estranhei muito, porque é um outro mundo, como a gente fala, né? Questão de segurança, o custo de vida, a qualidade de vida, aqui são questões que são muito melhores no Brasil, né? Infelizmente. Nosso país está um pouco atrasado com essas coisas, mas porém, aqui foi algo que eu estranhei. Por exemplo, é algo normal a gente sair com o celular na mão, andando na madrugada, indo do centro para casa e não ter essa preocupação de ser assaltado. Isso que foi o que me chamou mais atenção quando eu cheguei aqui. ah, sim. Uhum. Né? Esse choque cultural e de realidades diferentes, né? Claro. Aham. Não, muito bem. Bom, agora você disse desse ponto, custo de vida mais fácil, em termos também de salários, o trabalhador ele vive melhor em Portugal? Como é que você tem sentido também nesse ponto, Sim. mesmo com esse quadro agora aí? Mesmo com esse quadro, então, aqui em Portugal, algo que eu achei interessante é isso. Se formos comparar questão de números, né? Por exemplo, o salário mínimo em Portugal hoje está cerca de 630 euros é o salário mínimo aqui. 630 euros o salário O mínimo. salário mínimo. Isso equivale aqui no Brasil Agora com o euro a 6,40 quase, é um valor muito grande. 3 mil e poucos, né? É quase É, isso, é isso não aí. por Pois mais. é, Então, pois é. o custo de vida aqui, a parte de alimentação e outras coisas na casa, por exemplo, água, luz e gás, que é o que mais se usa aqui. Então, tipo, é bom. O problema aqui em Uhum. Portugal, hoje em dia, está sendo com o arrendamento, né? Com o aluguel. No Assim. caso, nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, um apartamento com 2 quartos ou um quarto, às vezes, chega a ser 700 a 800 euros o valor mensal de um aluguel, mais que o salário mínimo. Uhum. Então, isso às vezes dificulta um pouco, né, a pessoa se estabelecer e encontrar um lugar, Sim. porque o valor do aluguel aqui é muito alto. É essa parte que compromete quase, às vezes, no salário de uma pessoa, compromete quase 30, 40% do salário de uma pessoa aqui. Uhum. Bom, aqui tem o Abílio diz que Braga é capital dos arcebispos, uma terra com muita fé. É isso aí mesmo, Andrei? Exatamente. Braga é a capital dos arcebispos. Aqui a sede de Braga é a sede mais antiga do país. Uhum. A igreja mais antiga do país fica aqui em Braga. Aqui em Braga tem uma quantidade exorbitante de igrejas. É. Uhum. Tem em cada esquina, a gente fala que tem uma igreja em cada esquina em Braga, porque realmente aqui a história do catolicismo aqui na cidade, nessa região, começou aqui pro Braga, né? Uhum. Cidade que de Braga é um pouco maior que Juiz, você falou, né? É, 130 mil habitantes dessa faixa aí, né? A eu vou até cidade de Braga, confirmar aqui isso para aí. ti Estava quantos. confirmando até há pouco aqui, até porque você disse uma cidade que é comparada aí com Ijuí, até estava pesquisando um pouco, em torno de 136 mil habitantes em Braga. 136 habitantes em Braga. É isso, nós estamos aqui com 85 mil aqui em Juí, então um pouco maior que Juí É um pouco é a maior que cidade Juiz. de Braga. Bom, os teus familiares moram aqui em Juí ainda, né, Sim, meus André? pais moram aí. Meus Qual, pais, qual, não, todo mundo.
Que bairro moram teus pais aqui em Meu Juiz? pai mora no bairro São Paulo. Meu pai é o Domingo Alvair Inocêncio, da dupla Naquete Dominguinhos. Sim. Bem conhecidos aí por Ijuí. Aham, muito bem, no bairro São Paulo, porque aqui em Juiz vive tua família. Bom, você também, como você disse, dançou na etnia portuguesa, então fez parte Sim. de muitas festas aqui também, da Fena Dias, pois Juiz, então, também, André. Ijuí, sim, sempre é uma saudade muito grande quando chega o mês de outubro. Às vezes eu fico pensando, nossa, é época de Expo. É. E por aí, Portugal, qual é? Vocês têm essas festas tipo aqui também? Sim, Quais as festas mais tradicionais aí da região que aqui você as mora? festas mais tradicionais são as festas dos santos, né? Dos santos de Aham, junho. Por exemplo, aqui em Braga é o São João, que uhum, infelizmente esse ano a gente não vai ter, né? Mas o São João aqui é uma festa muito grande e é onde se encontram todos os grupos folclóricos, sim, fazem um encontro onde mostra todo o folclore da região do Minho, né? Do Baixo Minho aqui, que é a região de Braga. Então tem muito isso. Já em Lisboa é o Santo Antônio. uhum. Então depende da localidade muda o santo, mas a festa mais popular, as festas mais populares, mais maiores aqui do país são as festas dos Santos de Junho, né? Ok. Bom, aqui o Rafael Molica, é isso, ele manda, tem tanto brasileiro em Braga que o tempo está tão quente no Brasil. Parece que os brasileiros levaram o clima quente para Braga. Também Esse é aqui meu amigo que mora aqui. teu amigo que mora aí, então, Ele está Rafael Molica. acompanhando também. Tá bom, um abraço, então, amigos lá em Braga, muitos portugueses estão nos acompanhando aqui. Joelma Santos, que tem vontade de morar em Portugal. É isso aí, então, também comentando sobre estas situações das pessoas que vivem aí em Portugal, do povo que vive ainda junto, então, aos portugueses, né, que tem essa cultura tradicional com muitos portugueses, muitos brasileiros que moram por lá, né, então... Aqui tem mais um do Abílio Costa. Havia uma estrada que liga Braga a Coimbra. Essa estrada chamava-se, como é que é? Braca Augusta Ah, Conimbriga, é isso aí? É isso aí? Como é que é mesmo, Andrei? Conta essa história aí. Braga Augusta era o nome da cidade, porque Braga é uma cidade originalmente celta, né? Teve uma desde o século IV a.C., teve uma colonização celta aqui, depois foi uma cidade romana, foi uma importante cidade romana aqui na Europa, foi Braca Augusta, né? Uhum, O imperador Augusto. E sim. então também tinha a cidade romana de Conímbriga, que é a atual Coimbra, fica na região de Coimbra. Então ela tinha uma ligação por uma estrada assim. Aqui tem muita história. Foi a que me chamou a atenção de mudar de Lisboa para Braga, foi a história do local, porque aqui é uma das cidades mais antigas, né? Uhum, Em questão de agrupamento populacional, Braga é a cidade mais antiga de Portugal. sim. Mas o reino português foi originado na cidade de Guimarães, que aqui é ao lado, que foi a primeira cidade do reino de Portugal, né? Com esse nome, mas aqui tem Bom, muita história. exato. Bom, o Jadir Marques está dizendo que o Andrei, não sei se é seu amigo que de Juí. Um abraço para ele, Um então. O abraço, Jadir. Jadir. Jadir, manda um Saudade. abraço para você. Muito bem. Bom, o Andrei, esporte que você, qual é o esporte que você mais gosta e o que mais tradicional em Portugal nessa região? Aqui é o futebol, né? Futebol também, né? Bastante futebol aqui. Quando eu cheguei aqui em Portugal, na verdade, quando eu fazia parte do Centro Cultural Português, a gente já tinha definido aí já quais eram os times de Portugal que a gente torcia, né? Eu sempre torci pro Benfica. O Quando cheguei Benfica. aqui, tive a oportunidade de ir ao Estádio da Luz, assistir um jogo do Benfica lá, então o Benfica é meu time do coração aqui em Portugal. Ainda por isso Uhum. carrega dentro das cores do meu time do Brasil, né? Vermelho e branco, internacional. Você é colorado aqui e lá Benfica. É. E o esporte aí também, como é que é? Sim, tem o Sporting. Aqui tem os três maiores times, né? Que são o Benfica, o Sporting e o Porto, né? Sim, E aí exato. tem aqui em Braga também temos um clube muito grande também, que é o Clube de Braga, né? Uhum. Sim. Outros esportes aí, o que mais, ainda além do futebol aí que você lembra em Portugal? Além do futebol, que eu ouço falar muito no atletismo. Atletismo. Uhum. Mas quer E dizer que o assim que chama como atenção, assim como aqui no Brasil, é o futebol ainda, né? o futebol, com certeza. Uhum.
Eu acho que talvez aqui o povo português, se calhar, tenha um pouco mais de paixão pelo futebol do que o brasileiro ainda, porque Ah, eles é? são muito fanáticos. Aham. O Abílio Costa diz que o Benfica é o clube do povo, é isso? Exatamente, o Benfica é o É. melhor clube de Portugal. Aham. E o Cristiano Ronaldo é o ídolo mesmo aí também? Sim, aqui o Cristiano Ronaldo é o ídolo do país, realmente. Aham. Todo mundo fala do Cristiano, tem pessoas que têm foto do Cristiano na casa, É. realmente é nacional. Muito bem, Andrei. Nós queremos então agradecer você por ter nos atendido, para nós bater um papo, falar um pouco aí de Portugal nesse período, né? Esse momento aí de pandemia, falar da situação, como que está vivendo nesse momento. Então, como você disse, está por hora desempregado em função da situação do coronavírus, né? Até tá muito complicado essa parte de procurar emprego, né? Tipo, Aham. eu procuro emprego diariamente, mas porém as vagas estão muito limitadas, porque além dos imigrantes que tem no país, que ficaram desempregados, tem as pessoas que tiveram que voltar de outros países da Europa para voltar para Portugal. Então a taxa de desemprego acabou aumentando um pouco e complicando essa coisa. Também as empresas não puderam voltar às plenas atividades, estão todas, né, Uhum. em layoff parcial, onde só alguns funcionários podem trabalhar, outros não. Então a gente está nessa situação ainda acompanhando, vendo Sim. como vai se desenvolver agora essas 2 semanas, como é que vai ser como é que o vírus vai prosseguir, né? Se vai diminuir, se a gente vai conseguir conter, se vai aumentar, para ver quais ações vão ser tomadas posteriormente. Aqui o Euládio Júnior, ele fala o seguinte, como está o corona em Portugal? Há pouco falei com um amigo que tem família daí, disse que mora em um tipo de instância, ele fala aqui, não vão ao mercado, tem tudo em casa. Disse que alguns vão ao mercado, mas as pessoas vão ao mercado, mas com muito cuidado. É isso, Andrei? Exatamente. Ai, me fudi com água, desculpa. Sim. Mas assim, a gente vai ao mercado, sempre uso de máscara, luvas, Aham. chega a casa, troca de roupa, lava as compras. Agora a gente soube que não é preciso tanto cuidado assim, porque houve algumas pesquisas que falaram que não se pega por superfícies, mas eu Sim. mantenho esse hábito ainda assim. Então eu chego em casa, eu limpo minhas compras, todas guardo, tomo um banho, desinfeto Uhum. tudo antes de entrar em casa. Ok. É algo Hum. importante mesmo assim, para se Sempre com muito resguardar, cuidado, né? né? É isso aí, com muito cuidado. Um Exatamente. abraço também para a Cledinase, disse bate-papo muito bom, parabéns, valeu, obrigado, um abraço. Também a Márcia Rocha, belíssima entrevista, agradecemos os esclarecimentos do Andrei. O Abílio Costa diz, melhor jogador português só houve um Eusébio na música, foi Amália, um forte abraço. Conhece o Abílio Costa? Não Conhece? conheço. É, a Beth Romero também está aqui. A Beth Romero, hoje temos o Cristiano, tá? Então, essa é a discussão entre os jogadores lá, né? Os ídolos portugueses lá, então, Sim. no futebol, né, Andrei? Mais uma vez, queremos agradecer a você, Andrei, por ter participado conosco nesse bate-papo por aqui, né? Eu agradeço. O Abílio, só para lembrar que o Abílio que mora numa terra que teve muitos casos e alguns amigos ele viu partir, ninguém pode se despedir. Pior é que é essa situação, Sim, infelizmente, a gente não pode se despedir, né? aconteceu aqui, né? Aqui, nos dados oficiais confirmados de Portugal, que foram 31 mil casos confirmados até então, com 1.342 mortes, 18.096 recuperados até o momento, são os números oficiais que chegam de Portugal nesse momento, então, com relação à pandemia do coronavírus, né? Obrigado mais uma vez, Andrei. Grande abraço para De você. nada. Grande Prazer abraço. conversar com você aí, tá bom? Sinto muito saudade de todos vocês aí que estão acompanhando, alguns amigos. Quero mandar um abraço aí para minha família em especial, que me deu o maior apoio, me ajudou a vir para cá, realizar meus sonhos, né? Que era de estar vivendo aqui nesse país. E, e desejar que vocês tenham aí também muita saúde, né? E que possam passar por essa pandemia aí de uma maneira confortável, que possam estar guardados aí desse vírus. E que Tá certo. possamos dar uma entrevista futuramente aí falando que tá todo mundo bem, que tá todo mundo saudável e que
não tivemos tantas perdas aí no Brasil. Exato, tá certo. Um abraço, valeu, Andrei. Obrigado por nos atender. Então, Andrei Inocêncio, lá de Portugal, ijuiense, mas que mora em Portugal, falando sobre o dia a dia, como é que está Portugal nesse momento, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, esse bate-papo que nós realizamos aqui com o Andrei Inocêncio, falando sobre Portugal. Bom, nós temos já confirmado na próxima quinta-feira mais uma live já marcada para quinta-feira, né? Sempre às 20 horas a gente estará por aqui falando, conversando sobre essas situações e outras, né, que fazem parte do dia a dia das pessoas, os trabalhos que são realizados e o momento atual que vivemos, né, da pandemia do coronavírus. Mas na próxima quinta-feira, nosso convidado é o Dr. Jorge Elias Dalfer de Oliveira. Ele que é médico, que atende casos de coronavírus e clínico geral nos hospitais da região metropolitana de Porto Alegre. Dr. Jorge Elias, que aliás é filho do Dr. Jorge Amaral, aqui de Juí, né? E o Dr. Jorge que trabalha lá na região metropolitana com esses casos de coronavírus. Nós vamos então conversar com ele na próxima quinta-feira. Agradecemos a você que esteve acompanhando nossa live dessa noite. Obrigado aí a você que nos acompanhou. E convidamos a compartilhar com os amigos também estes assuntos e possamos contar com todos novamente na próxima quinta-feira. Obrigado a todos, uma boa noite.